Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Você realmente acha que Deus se afastou de você? Ou será que é você que ainda não percebeu que Ele nunca saiu do seu lado? Você pode estar se sentindo distante, carregando erros, lutando com hábitos que prometeu abandonar. Mas existe algo que você precisa entender agora. Nem tudo que você está sentindo é sinal de condenação. Pode ser, na verdade, um sinal claro de que o Espírito Santo ainda está falando com você. Porque quando Deus decide se afastar, o silêncio é frio. Mas quando Ele permanece, até o incômodo tem propósito. E se dentro de você ainda existe um desconforto, uma luta, uma voz que não te deixa em paz, então talvez isso não seja o fim. Talvez seja Deus tentando de todas as formas te trazer de volta. Você pensa que esse incômodo que sente é sinal de que Deus está te rejeitando. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. É prova de que Ele ainda está te chamando. A mente tenta te convencer de que, por causa dos seus erros, você perdeu a presença de Deus. Mas o Espírito não trabalha assim. Ele não abandona em silêncio. Ele confronta com amor. Aquela sensação de peso na consciência, aquela inquietação que aparece quando você sabe que algo não está certo. Isso não é culpa destrutiva. Isso é direção. Isso é cuidado. Como está escrito no Evangelho de João 16:8, o Espírito convence do pecado, ou seja, ele revela, não para te destruir, mas para te alinhar novamente. Você pensa que essa luta interna é fraqueza, mas na verdade é evidência de vida espiritual. Existe uma parte de você que ainda quer continuar no erro, mas existe outra que não aceita mais viver assim. Essa tensão não é confusão, é um sinal claro de que o Espírito ainda está ativo dentro de você. Como Paulo explica na Epístola aos Gálatas 5:17, há um conflito entre a carne e o Espírito. E esse conflito só existe em quem ainda não se perdeu completamente. E talvez o mais forte de todos os sinais, você ainda se sente tocado. Uma palavra, uma pregação, um versículo, algo mexe com você. Mesmo tentando ignorar, aquilo permanece. Você pensa que isso é apenas emoção, mas na verdade é o Espírito Santo usando a palavra para te alcançar. Quem está distante de verdade não sente mais nada, mas você sente. E isso muda tudo. Existem sinais claros de que o Espírito Santo ainda está falando com você. Mesmo quando você sente que falhou, mesmo quando acredita que foi longe demais. E hoje você vai entender que esses sinais não são coincidência, nem fraqueza emocional. Eles são manifestações diretas de um Deus que ainda não desistiu de você. O primeiro ponto que você precisa compreender é que Deus não se comunica apenas em momentos perfeitos. Na verdade, muitas vezes Ele fala exatamente nos momentos em que você está mais vulnerável, mais consciente das suas falhas. Foi assim com Davi, que mesmo após errar profundamente, sentiu um peso interior tão forte que o levou ao arrependimento verdadeiro. Isso não foi rejeição, foi restauração em processo. E talvez você esteja exatamente nesse lugar agora, pensando que está distante, quando na verdade está sendo confrontado com amor. Outro ponto importante: o Espírito Santo não grita para te envergonhar, ele toca para te despertar. Ele usa situações, pensamentos, lembranças, tudo para te trazer de volta à consciência espiritual. E o mais interessante é que isso acontece de forma contínua. Não é uma única vez, é insistente, é paciente. Porque quando Deus quer te alcançar, Ele não desiste no primeiro erro. E se esses sinais ainda estão acontecendo dentro de você, então existe algo muito maior sendo construído, mesmo que você ainda não consiga ver completamente. O primeiro sinal é o incômodo interior constante. Você tenta ignorar, distrair a mente, seguir em frente, mas algo dentro de você não deixa. Existe um peso silencioso, uma sensação de que algo não está alinhado. Isso cansa, confunde, até incomoda emocionalmente. Mas espiritualmente, isso é um sinal poderoso. O Espírito Santo ainda está te alertando. Assim como aconteceu com Davi, que ao reconhecer seu erro sentiu o coração quebrantado. Esse incômodo não é rejeição, é um chamado ao retorno. O segundo sinal
É a luta interna que não desaparece. Parte de você quer continuar como está, mas outra parte não aceita mais viver assim. Essa divisão dentro de você gera conflito, desgaste, até frustração. Mas essa luta revela algo profundo. Ainda existe vida espiritual. Em Gálatas 5:17, essa batalha é descrita claramente. E pense em Pedro, que mesmo falhando, ainda carregava dentro de si o desejo de permanecer com Cristo. A luta não é fraqueza, é evidência de que Deus ainda está agindo. O terceiro sinal é a sensibilidade à palavra de Deus. Você pode até tentar se afastar, mas quando ouve uma mensagem, lê um versículo ou lembra de algo que aprendeu, aquilo toca você. Às vezes confronta, às vezes consola, mas nunca passa despercebido. Isso não é coincidência. É o Espírito usando a palavra para te alcançar, como aconteceu com Jonas, que tentou fugir, mas nunca deixou de ouvir a direção de Deus. Se esses 3 sinais ainda existem em você, então Deus ainda está falando. Você não está passando por isso à toa, mesmo que, em alguns momentos, tudo dentro de você diga o contrário. Esse incômodo, essa luta, essa sensibilidade que insiste em permanecer. Nada disso é acidental. Existe um propósito sendo formado no meio desse processo. Porque a verdade é que Deus não trabalha apenas quando você está bem. Ele trabalha principalmente quando você está em conflito. Quando existe dúvida, quando existe fraqueza, quando existe essa sensação de não estar à altura. É exatamente aí que o agir dele se torna mais profundo. Você olha para si mesmo e vê falhas. Deus olha para você e vê alguém que ainda responde à voz dele. E isso muda completamente a perspectiva. Porque quem realmente se afastou não sente mais, não luta mais, não se incomoda mais. Mas você sente, você luta, você percebe. Isso significa que algo dentro de você ainda está vivo espiritualmente. E talvez você tenha interpretado tudo isso da forma errada até agora. Talvez tenha achado que esse desconforto era condenação, quando na verdade sempre foi direção. Deus não está te empurrando para longe, Ele está te puxando de volta, de formas que só quem ainda tem sensibilidade consegue perceber. E esse processo, por mais desconfortável que seja, está te moldando, está quebrando partes que precisam ser ajustadas, está alinhando sua mente, seu coração, suas decisões. Nada disso é desperdício. Se você ainda sente, então ainda existe conexão. E se ainda existe conexão, então ainda existe caminho de volta. Você precisa entender algo com clareza agora. Deus não continua falando com quem Ele abandonou. Se a voz ainda ecoa dentro de você, mesmo que seja em forma de incômodo, conflito ou confronto, isso significa que a conexão não foi quebrada. Você pode ter se afastado em atitudes, pode ter falhado em decisões, pode até sentir que não merece mais. Mas o fato de você ainda sentir, ainda reagir, ainda perceber, revela uma verdade poderosa. Deus ainda está lidando com você. E isso muda tudo. Porque enquanto houver resposta dentro de você, ainda existe direção. Enquanto houver sensibilidade, ainda existe acesso. Enquanto houver luta, ainda existe presença. Lembre-se, o silêncio absoluto é o verdadeiro perigo. Mas esse não é o seu caso. O que você está vivendo agora não é rejeição. É um processo de retorno. Assim como aconteceu com Pedro, que mesmo após negar foi restaurado. E com Jonas, que tentou fugir, mas foi trazido de volta ao propósito. Deus não encerra histórias no erro. Ele usa o erro como ponto de virada. Então, ao invés de fugir desse incômodo, ou tentar silenciar essa voz, escute, porque pode ser exatamente isso que está te chamando de volta para quem você realmente foi criado para ser. E se Ele ainda fala com você, é porque ainda existe propósito esperando por você. Agora é a sua vez de responder a essa mensagem. Se esse vídeo falou com você, não ignore. Comente agora. Eu ainda ouço o Espírito Santo. Esse simples ato é mais do que um comentário. É uma decisão. É você reconhecendo que ainda existe conexão. Ainda existe sensibilidade. Ainda existe propósito. E talvez hoje tenha sido o dia em que você finalmente decidiu ouvir.